Vamos agora ouvir o senhor Valmir Freitas, professor doutor da Universidade Estadual de Campinas, para apresentar a palestra Comportamento da Rede com Geração Distribuída. Alô, alô. Obrigado. Pessoal, acho que vou apresentar aqui embaixo, porque eu gosto de andar muito, vai que eu caio, ok? Tá certo que eu vou tropeçar aqui nessas coisas também, mas tudo bem. Minha apresentação não é nem muito regulatória e nem muito econômica. Acho que já deu para notar. É mais impactos técnicos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar de um laboratório vivo que nós montamos em Barão Geraldo, com apoio da CPFL, é uma interação CPFL-Unicamp, para testar as diversas tecnologias, que é o que está mudando o paradigma do setor de distribuição. Ok? O veículo elétrico, a geração fotovoltaica, medição eletrônica com comunicação e o armazenamento de energia. E depois, quase tudo que eu vou mostrar aqui é resultado de um projeto de P&D, que é o projeto Telhados Solares. Bom, para quem não conhece, Barão Geraldo é um distrito de Campinas, é onde fica a Unicamp. Deixa eu achar o laser aqui. Fica a Unicamp, aqui é um centro tecnológico, aqui é uma linha de transmissão, daí nós temos toda aqui uma subestação de 13.8 para 11.9, e nessa região aqui, a ideia é testar todas essas tecnologias. Então, é uma série de projetos que nós começamos a discutir com o pessoal de inovação da CPFL, juntamente com o pessoal de engenharia. E um projeto foi chamando o outro para discutir o impacto dessas novas tecnologias. Vamos lá, nessa região, o que a gente tem, pessoal? A gente tem desde solar concentrado, numa subestação de alta tensão, um pouco mais de 1 mega de solar. Aqui na região de Barão Geraldo, aqui é uma subestação 138.11.9. Na baixa, é sobre esse projeto que eu vou falar, então eu vou ficar praticamente falando só de baixa tensão. Nós instalamos 230 painéis na residência das pessoas, de forma bastante concentrada, para realmente simular em campo o que acontece no futuro, quando eu tiver uma quantidade de geração elevada. Ok? O que mais nós temos? Nós temos, na região ali, eletroposto de recarga, rápida, lenta e semi-rápida, para veículos elétricos. Está entrando um novo projeto, que é inclusive com ônibus elétrico também. Temos um outro projeto, que é como utilizar o medidor eletrônico para fazer desagregação de carga, dar mais informação para os consumidores. Aqui é basicamente você pegar a entrada, tensão e corrente e falar, olha, tantos por cento você está gastando com refrigeração, tantos por cento você está gastando com iluminação, porque acho que todas essas tecnologias, todo mundo concorda aqui, o que nós estamos fazendo? Trazendo o consumidor a ter mais poder, a participar mais do mercado de energia. Então, esses projetos estão envolvendo tudo isso. E, finalmente, tem mais dois. Tem um outro projeto que é na parte de armazenamento de energia, começou recentemente, e aqui nós vamos testar desde sistema de armazenamento de maior porte colocado em subestação de alta tensão, sistemas de armazenamento de médio porte colocado em transformadores de média e baixa, onde na baixa tem uma elevada penetração de fotovoltaica ou recarga de veículo elétrico. E, finalmente, mesmo nas residências das pessoas, nós estamos colocando essas baterias para ver como eu interajo com a fotovoltaica. E tem também um campo sustentável, né, aqui na Unicamp, que é um outro projeto que é eficiência energética e P&D. Daí tem ônibus elétrico, bateria, todas essas coisas aí, novamente, ok? Tudo é monitorado em tempo real, e esses dados são enviados para um servidor na Unicamp, onde a gente faz uma série de análises. Para dar um número grosseiro, são mais de 2 bilhões de medições por ano que a gente recebe lá para fazer análise. Ok? Bom, o projeto em si de hoje. Projeto Telhados Solares. Nós instalamos 850 kW-pico na baixa tensão. Todos esses transformadores estão conectados no mesmo alimentador de média. Ou seja, vamos simular um altíssimo nível de penetração e ver o que acontece em campo. Tem simulação também, mas eu vou mostrar bastante resultado de medição em campo. Todos esses painéis têm monitoramento em tempo real, e eu vou discutir um pouquinho isso.
Bom, o que a gente tem lá de monitoramento, pessoal? Nós fizemos campanha de medição com Qualímetros, foram mais de 50 pontos, transformadores, unidades consumidoras monitoradas no último ano. Essa monitoração é feita por pelo menos 30 dias em cada ponto e com taxa de resolução a cada 10 segundos. Nos sistemas fotovoltaicos, como é um projeto de P&D, a gente não tem só a medição tradicional. A gente colocou lá a medição tanto do lado do inversor, do painel, então tem medição CC, tem medição CA, isso também é enviado em tempo real, a cada 1 minuto, e temos também um medidor de faturamento na residência da pessoa. É isso que eu falei, só esse projeto, na realidade, a gente já bate nos 2 bilhões de dados aí para ser manipulado por ano. Então é o Big Data, é o Data Analytics que está chegando aí para o setor elétrico. Mas, como hoje é mais sobre a microgeração, então vamos tentar focar um pouco quais são os impactos técnicos. E, de novo, estou na baixa, ok? Se alguém depois quiser discutir mina, a gente discute no café, mas não teria como eu falar das duas coisas aqui nos 20, 30 minutos, ok? Aqui é só para dar uma ideia do que nós temos em campo. Aqui são os transformadores com maiores percentuais de nível de penetração de fotovoltaica no projeto. Penetração aqui eu estou considerando o seguinte, pessoal. Quilowatt pico em relação ao transformador de média a baixa. Quilowatt pico e o KVA. Ok? Aqui é um desses transformadores, como se comporta o carregamento, né, potência ativa, ao longo dos dias aí. O que a gente vê, pessoal? Primeiro, aqui é fluxo da baixa para a média, da média para baixa. Primeiro, o pico direto e o pico reverso, o reverso é maior. Então, nós temos lá uma situação em que o pico de carregamento transformador agora é feito como? Da baixa para a média, em razão dos geradores fotovoltaicos. Nesse transformador em particular, até a energia exportada também é da baixa para a média, ao longo de 30 dias. E aqui a gente tem aquela duck curva tão famosa que o pessoal da Califórnia gosta de mostrar. Isso daí são 30 dias de medição sobreposto, como se fosse 24 horas. Então, a gente vê realmente aqui, né, aqui sempre indo do consumidor para o alimentador, e aqui é o contrário, quando o consumidor está alimentando. Lógico, ao meio-dia aqui, existe uma grande injeção na média. Ok? Bom, não tenho tempo de mostrar todas as análises de medição e simulação. Vou mostrar mais resultados e trouxe alguns exemplos aqui. Uma coisa boa, pessoal, a parte de distorção harmônica, não encontramos problemas em nenhum momento. Ok? Aqui eu estou mostrando, eu acho que a distorção total, num transformador 75 kVA. Em nenhum dos transformadores monitorados nós tivemos problema de distorção total tensão, segundo o PRODIST. Nenhuma violação. A outra coisa que nós podemos ver, olhando aqui numa unidade consumidora, a gente vê às vezes que o pico até da distorção total de harmônica nem é no momento do PV. Então já tem uma certa distorção lá devido às lâmpadas compactas, outros tipos de equipamento, e o PV não cria esse tipo de problema. Lógico, é um equipamento de alto valor agregado. Se eu tenho recurso para fazer equipamento, é fácil resolver o problema de harmônica. O pessoal da eletrônica potência sabe como fazer isso. Agora, como eu resolvi isso numa lâmpada de R$40? Aí é onde a coisa fica difícil. Aqui eu tenho monitoramento de tensão numa unidade consumidora. Numa, o que eu vejo? Em nenhum momento eu tive violação, transgressões aí na tensão de atendimento. Agora, no segundo caso, é óbvio que várias horas dos dias aí eu estou tendo transgressão, inclusive passa aqueles 3%. O Luiz Henrique vai matar, eu vou mostrar que tem umas unidades que a gente está com transgressão de tensão aí, mas é um projeto de P&D, a gente tem que estressar o sistema, ver o que está acontecendo e depois ir lá e testar soluções. Além dessas massas de medição, pessoal, a gente também fez uma série de simulações. E a conclusão é mais ou menos essa, em termos de impacto técnico, da microgeração. O que nós temos que ficar atento? Perfil tensão de atendimento. Esse é o grande gargalo. Sobretensão. Ok? Ela surge e surge relativamente rápido. E na baixa, ela tende a surgir mais rapidamente até que na média, porque isso depende muito da resistência do cabo. Todo mundo sabe que na baixa a resistência do cabo é elevada. A outra coisa, desequilíbrio de tensão. Em alguns momentos esse cara pode até melhorar o desequilíbrio de tensão, mas há umas situações em que ele pode agravar esse desequilíbrio de tensão.
E, finalmente, carregamento dos cabos, quando esse cara está mais no final do circuito de baixa. Lógico, eu estou usando um cabo mais fino lá, há uma tendência de eu ter sobrecarga desses caras. Então, esses são os 3 principais impactos. Botei amarelinho aqui, perdas elétricas. Daqui a pouco eu discuto por que ele está em amarelinho. E transitórios de nuvens, que é um problema de qualidade de energia. A gente ainda não regulamenta tanto isso, eu vou deixar ele um pouquinho de fora nesse momento. E a boa notícia, eu não quero também apanhar no café aqui. Ok? Não encontramos problema de distorção harmônica. Então, não se preocupem com a harmônica. Os equipamentos que estão entrando, desde que siga tudo que o professor Ziles falou, eles tendem a não criar problema para isso. Transitórios de tensão, isso daqui é o cara conectando, desconectando da rede, também não encontramos grandes problemas. Uma coisa importante, impacto na proteção, basicamente nenhum. Se os caras estão na baixa, eles já não contribuem de forma sustentada para a corrente de curto-circuito, mas, sobretudo, eu tenho um transformador de média baixa e a maioria da proteção está lá na média, também não encontramos grandes problemas. E carregamento do transformador também não foi grande problema. Mas esses caras aqui tendem a surgir, sim, com o aumento da penetração da microgeração. Bom, pessoal, o próximo... Ah, esse aqui é legal. E aqui que a ANEEL vai matar todos nós agora. Ok? Aqui eu tenho o TAP, a tensão de regulação na subestação Barão Geraldo. Subestação que atende os alimentadores, onde estão todos esses painéis fotovoltaicos. Em um determinado momento do ano, eles aumenta o referencial tensão. É lógico. Aqui é o momento onde está começando as aulas lá na universidade, chegando todo mundo em Barão Geraldo. Então, eles têm uma tendência a aumentar a regulação de tensão. Por quê? Porque eu tenho o problema da subtensão nesse período. Só que o que aconteceu? Aqui embaixo, aqueles consumidores que estão sendo monitorados no projeto, houve o quê? Uma elevação drástica das transgressões de tensão. Tudo sobre tensão. Fomos lá, conversamos com o pessoal, falamos, olha, vocês aumentaram o TAP aqui do transformador, explodiu lá a quantidade de sobretensões nos consumidores que nós estamos monitorando, vamos abaixar esse TAP. Fizemos estudos justamente com o pessoal da operação, ok, dá para abaixar o TAP do transformador. Desculpa se eu estou sendo muito técnico. Eu sou o cara técnico, eu não vou falar nem da parte econômica, nem regulatória, sinto muito, ok? Abaixou aqui, melhorou o número de clientes com violações. Aqui é número de clientes, ok? Não estou falando nem o quão grave é a violação. Número de clientes, e calculado segundo o Prodist, uma semana de monitoramento, blá, 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 3%, todas aquelas formulinhas do Prodist que foram muito bem feitas. Houve uma melhora, só que o que acontece? Na sequência, houve uma transferência de carga entre 2 alimentadores adjacentes. O alimentador 10 de Barão Geraldo e o 9 de Barão Geraldo. Transferiu 1 mega de carga de um para o outro, que também é uma coisa que acontece ao longo do ano, em função do carregamento, sobretudo para evitar a subtensão novamente. E o que aconteceu, pessoal? Houve, de novo, um aumento nas violações. Então, aqui eu estou mostrando, existe a violação de tensão, e ela é conflitante com as práticas atuais de engenharia para a regulação de tensão. Ok? Esse é um ponto. Outro ponto, aqui eu estou monitorando o fator de potência. Curva de cima é o carregamento no transformador, embaixo o fator de potência. Nesse transformador, a gente também monitorou os transformadores sem fotovoltaica para comparar o que a coisa acontece. E o que a gente vê? Aquela carregamento tradicional do transformador. Aqui é um que na baixa tem várias unidades com geração. A duck curva. Aqui eu tenho o fator de potência mais ou menos comportado. E aqui, lógico que ele enlouquece ao longo do dia. Não estou falando se isso é ruim ou bom. O que eu estou falando é que hoje a gente tem uma regulação que a concessionária tem que ficar de olho no fator de potência e esse cara tende a deteriorar consideravelmente. Lógico que ninguém tem uma regulação que tem que ser um transformador de média baixa, mas isso vai se propagando. Ok? Então, existe, no mínimo, um conflito com as práticas e com a regulação vigente aí no que está acontecendo. Perdas. Ok? Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho 2 alimentadores que tem, a gente pode ficar mais até aqui no de cima. Aqui é o seguinte. Isso aqui é simulação. Perdas anuais, simulação fluxo de carga a cada 15 minutos. O fluxo de carga é alimentado pelas medições do SCADA, 15 minutos do alimentador, para a alimentação dos consumidores A, que a CPFL Paulista ela tem 100% de monitoramento nos clientes tipo A, nos consumidores que estão sendo monitorados no projeto, geração e assim por diante, e o ano inteiro.
Desse lado, o que acontece? Eu fui aumentando a quantidade de pessoas que tem geração, tanto de um lado quanto do outro. Desse lado, é em megawatts-hora no ano. E é aquilo que todo mundo espera, né? Conforme eu vou tendo a microgeração, as perdas diminuem, as perdas diminuem. Lógico, a partir de determinado patamar, chegou ao mínimo e ela começa a crescer. Mas na maior parte do horizonte aqui que a gente analisou, a gente chegou a analisar que 100% de penetração, não há uma piora nas perdas do ponto de vista de megawatt-hora. Só que qual que é o problema aqui, pessoal? Em termos percentuais, ela só cresce. E o que a regulação olha hoje para a concessionária? Qual que é o percentual técnico de perdas? Então, no mínimo, de novo, aqui nós temos um conflito com a regulamentação vigente, ok? Por que aqui aumenta, pessoal? Eu aumentei a potência gerada, então diminui a potência injetada na subestação, diminui as perdas, mas não na mesma proporção. Então, percentualmente, as perdas crescem. Então, a gente tem que analisar isso daí também. Bom, o resumo do que a gente fez até ali das medições e tudo mais é impacto na perfil de tensão, impacto nas perdas percentuais, desequilíbrio de tensão e assim por diante. Uma outra coisa que nós fizemos, isso daí é numa região, que a gente está... Ok, isso daí é uma outra coisa, a gente olhou na região ali, só que como eu generalizo isso para a área de concessão completa do CPFL Paulista. Daí nós tivemos que usar uma ferramenta estocástica de análise de risco, porque a maioria das coisas que podem acontecer não estão no controle concessionário. Okay? Quem são os clientes que estão colocando fotovoltaica, qual o tamanho dessas fotovoltaicas, onde eles estão e assim por diante. E a ideia é, o que eu vou fazer? Vou pegar uma rede de baixa tensão e aloco que tem o máximo X quilowatts. E vario essas coisas e vou gerando 1000 cenários. Se eu tenho problema em apenas 5% dos casos dos 1000 cenários, aquela rede pode acomodar aquela quantidade de quilowatt. Aumento, deu mais do que 5%, aquela rede não pode mais acomodar. O que é o resultado aqui, pessoal? Esse tipo de coisa. Primeiro, para até 20% de penetração, considerando quilowatt pico, kVA transformador, mais de 80% das redes da CPFL Paulista estão prontas para receber isso. Ok? Então, para os níveis de penetração hoje, a gente está mais ou menos ok. Lógico que isso, conforme o nível de penetração vai aumentando, isso daqui vai piorando. A outra coisa importante é, quais são os principais gargalos quando eu tenho a violação aqui? Em primeiro lugar, é a violação de tensão. Sobretensão. E lembrando que a subtensão vai continuar lá no final do dia, só que agora eu tenho sobretensão no meio do dia. Depois é desequilíbrio. E, finalmente, depois é carregamento dos cabos e depois desequilíbrio. Conclusão disso daqui. Primeiro, considerando o presente, o impacto da fotovoltaica, da microgeração, é generalizado? Não. É um problema mais local. Ok? Segundo, então, vai envolver o planejamento, sim, aqui, e resolver esse problema. Segundo, qual que é o fator mais restritivo? É a sobretensão, na grande maioria dos casos. E os dois outros casos são carregamento de condutores e desequilíbrio de tensão. Pessoal, isso é mais ou menos o que eu tenho nessa apresentação, mas eu quero mostrar só mais um slide, bem rapidinho, de um projeto que vai começar ainda. Bom, teve reunião essa semana, não sei se o pessoal lá do CPFL aprovou. Eu vou dar só uma pincelada, que é o seguinte, aqui eu só mostrei, esses são os problemas e o que acontece. Lógico, a gente estudou soluções locais, troca transformador não traz nada, esses outros aqui são soluções locais, eu tenho que fazer reforço de rede, mas o próximo passo agora, pessoal, é o seguinte, a gente pegou uma subestação, vou até não dar detalhe da subestação, uma subestação da CPFL Paulista, e foi 20% dos consumidores tem fotovoltaica dos clientes tipo B. E daí a gente levantou qual que é o custo mensal desse alimentador, considerando apenas custo com pagamento de transgressão de sub e sobretensão, atuação dos equipamentos, porque você vai, com essa fotovoltaica, eles vão atuar mais, vai ter mais chaveamento, então vai ter um custo maior de manutenção. E isso daqui que é legal, isso daqui ainda não está começando o projeto. Mas aqui a gente está fazendo toda aquela parte técnica e transformando em custo. Ok? O que eu vejo aqui, pessoal? Se eu continuar operando do jeito que eu já estou acostumado,
a fazer controle de tensão e compensação de potência reativa, o custo... Aqui eu não botei perdas, no projeto final vai ter perdas, vai ter uma série de outros custos. Aqui, eu fiz um estudo só para mostrar mais aqui, porque eu falei, rapaz, todo mundo vai falar de regulação e mostrar dinheiro lá. E eu vou chegar lá sobre tensão, pô, cara chato, né? Daí eu quis botar um dinheirinho aqui na brincadeira também. Sem fotovoltaica, o custo de operação mensal desse cara é na faixa de R$ 740. Sem mudar nada da política de controle de tensão e potência reativa da Paulista, esse custo, com 20% dos clientes B com fotovoltaica, cresceria para 9.400. Ok? Isso é um custo. Lógico, no projeto inicial, a gente tentou só soluções locais, porque a gente viu que o problema é muito mais local do que generalizado. Troca de condutor, ok? Remanejamento de carga, divisão de circuito. Só que em algum momento que várias redes de baixa tensão no mesmo alimentador começam a ter o problema, eu não posso ficar só com soluções locais. Eu tenho que mudar o quê? Qualquer política minha para o alimentador, para a subestação inteira. E aqui a gente fez alguns ensaios de leve também, e a gente viu que rearranjando essa política, eu posso sair desses 9.000 e abaixar para os 1.800. O que é o moral da história? Vou tentar encerrar, depois tem um slide de conclusão, não vou falar dele, já vou encerrando aqui. Moral da história da minha apresentação. Primeiro, existe um impacto técnico na baixa, sobretensão, desequilíbrio de tensão e sobrecarga de cabos. Segundo, o problema hoje não é generalizado, é um problema local, e no primeiro momento nós podemos procurar soluções locais. Mas alguém tem que pagar essas soluções locais, é isso que acho que todo mundo discutindo. Eu vou ter que fazer o recondutoramento, eu vou ter que fazer divisão de circuito, pessoal, para quem não sabe, eu vou ter que quebrar o circuito, botar um novo transformador, alguém vai pagar isso daí, alguém tem que pagar tudo isso. Perfeito? E no segundo momento que isso daí começar a crescer, e é uma tendência disso crescer em regiões próximas, são os alimentadores que estão atendendo as regiões mais abastadas da cidade. Existe a Maria vai com as outras, meu vizinho, pois eu também quero, ele está salvando o mundo e eu não, o que é isso, vai lá. Então há uma tendência de ficar meio concentrados daí. Daí, a partir desse momento, as políticas de regulação, tensão e compensação de potência reativa das concessionárias vão ter que mudar. E ela vai ter que mudar para atender não só o problema da subtensão e sobrecarga, que é o que a gente fazia hoje, perdas, mas atender o problema de sobretensão, que é algo que nós não estávamos acostumados. Ok? Só para ninguém bater no café. Eu falei que tem problema, mas não falei que tem solução. Só que temos que sentar e saber como resolver a solução. Depois da apresentação vai lá, tem mais umas explicações ali dessa conclusão, mas para os filhos não ficar bravos aqui comigo, acho que é isso. Deu no meu tempo, é isso, eles. Então é isso que eu tenho. Muito obrigado, pessoal.